E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para um vídeo de exercício resolvido, hoje sobre geometria analítica, mas em nível de ensino médio. Porque depois que você entra na faculdade tem uma segunda geometria analítica que é em 3D, hoje a gente vai ficar em 2D. A ideia desse problema, que é um problema bem interessante, é você tem dois pontos, esses dois pontos são dados no enunciado e eles são vértices de um quadrado. Onde estão os outros dois pontos? Às vezes você vê na escola métodos que envolvem você achar a equação de reta, usar a distância de ponto a reta, e a gente não vai usar nada disso. Tudo que a gente vai usar para esse problema é semelhança de triângulos. Com semelhança de triângulos, você consegue resolver totalmente esse problema de, dados alguns pontos de um quadrado, como determinar os próximos. Bora lá, vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos começar então com o nosso problema, vamos começar com o enunciado. O enunciado é um pouquinho chato. Desejamos desenhar um quadrado no plano cartesiano, de modo que os pontos -2, 3 e 1, 1 sejam dois dos vértices do quadrado. Determine todas as possibilidades para as coordenadas dos outros dois vértices do quadrado. O que é chato nesse enunciado é que ele não diz quantas possibilidades a gente tem. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber. Primeira coisa, a seguinte ideia de geometria analítica. Todo quadrado que você tem, ele pode ser inscrito num quadrado que tem arestas paralelas aos eixos coordenados. Mesmo que você tenha um quadrado torto, a gente pode pegar o vértice mais alto, mais baixo, o vértice mais esquerdo, o vértice mais à direita, e com esses 4 pontos fechar um quadrado que seja paralelo aos eixos x e y. Quando a gente faz isso, a gente consegue criar 4 triângulos que vão ser congruentes entre si. Porque como no quadrado todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais, os triângulos externos vão ter lados iguais e ângulos iguais. Então esses lados vão ser todos iguais, eles vão ter uma medida, digamos, A, e todos os outros lados vão ter uma mesma medida, iguais entre si, B. Não necessariamente o A é igual ao B, mas os A's são iguais entre si e os B's são iguais entre si. Outra coisa que a gente vai usar de geometria plana, todo quadrado, se você pegar ele pela diagonal e dividir, você pode dividir ele em 4 triângulos, e esses triângulos são perfeitamente congruentes. Então, essas medidas desse centro até cada um dos extremos é sempre igual à mesma constante A. Essa ideia vale tanto na horizontal quanto na vertical. Para esse caso, o ponto médio e cada um dos vértices também vão formar triângulos que são perfeitamente congruentes entre si. Outro fato rápido que a gente vai usar, o ponto médio entre dois pontos tem como coordenadas a média das coordenadas, tanto em x quanto em y. Com isso tudo, a gente pode começar a fazer o problema. Vamos resolver então o nosso problema. Vamos começar fazendo um esboço da situação, desenhando o plano cartesiano e os dois pontos que foram dados, que vão ser dois dos nossos vértices do quadrado. A ideia é, existe uma possibilidade de que o nosso quadrado, esses dois pontos, eles sejam os dois pontos do lado de cima do quadrado. Então a gente teria um quadrado desenhado para baixo. Se isso acontece, este triângulo como sendo o triângulo que vai formar um daqueles triângulos externos, quando a gente tinha aquele quadrado oblíquo. Já que esta medida aqui na vertical é de 2 unidades, e essa medida na horizontal são 3 unidades, isso quer dizer que, para a gente ir de um vértice para o outro, a gente andou 2 na vertical, 3 na horizontal. Para o próximo ponto, a gente deveria andar 2 na horizontal, 3 na vertical, obtendo este ponto como sendo o vértice do quadrado. Para o próximo, mesma coisa, a gente vai seguir a mesma ideia de construir os triângulos que são congruentes para formar o nosso quadrado. Para o próximo, mesma ideia, vamos andar 2 na vertical, 3 na horizontal. E a gente tem as coordenadas que faltavam do nosso quadrado. Vai ser o ponto -4, 0, ou o ponto -1, -2. Vamos só deixar mais bonitinho aqui, apagando aqueles traços externos que a gente fez de apoio. Mas existe uma outra possibilidade. Pode ser que esses dois pontos, em vez de serem o lado de cima do quadrado, ele pode ser o lado de baixo. Mas a ideia vai ser a mesma. A gente vai ter agora o nosso triângulo com as mesmas medidas. 2 na vertical, 3 na horizontal. Só que agora a nossa construção vai ser feita no outro sentido. A gente fez primeiro no anti-horário, agora a gente vai fazer no horário. Para o próximo ponto a gente pode ter 3 na vertical, 2 na horizontal para construir o próximo triângulo. E aqui está o primeiro ponto, vai ser o ponto 0, 6. Próxima coisa, de novo, 3 na horizontal, 2 na vertical, fazer outro triângulo. E aqui está o último ponto que estava faltando, que vai ser o ponto de coordenadas 3, 4. Vamos só fazer mais bonitinho, dando destaque, apagando esses triângulos externos.
Essa é a segunda possibilidade que a gente tem para o nosso quadrado. Existe, no entanto, uma terceira possibilidade, porque a gente fez esses vértices... se a gente começar esse aqui como sendo o primeiro, pode ser que esse aqui seja o segundo, e aí ele viraria o primeiro quadrado que a gente fez. Pode ser que ele seja o último, mas pode ser que esse vértice seja o vértice oposto, ele seja o terceiro vértice. Então a gente tem uma outra possibilidade de isso ser o meio do quadrado, isso ser uma diagonal do quadrado e não um lado do quadrado. A ideia, a gente vai seguir a mesma que a gente fez construindo antes naquele nosso rascunho. Esse ponto aqui, ele é o ponto médio, a gente pode obter as coordenadas dele fazendo a média das coordenadas. Na horizontal, a média entre 1 e menos 2 é menos meio. Na vertical, a média entre 3 e 1 é 2. Esse triângulozinho que a gente forma, ele vai ter medida 1 na vertical, 3 meios na horizontal. Então, o próximo vértice para a gente achar, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez de... ele era 1 por 3 meios, o próximo vai ser 3 meios por 1. Então, a gente vai ter 3 meios na vertical, 1 na horizontal. E a gente repete esse processo agora para baixo, para fazer o outro vértice oposto. Aí o que a gente faz é, a partir do ponto médio, que a gente já tinha delimitado que era menos meio 2, ver como fica essa coisa de uma unidade para a esquerda e uma unidade para a direita, 3 meios para cima, 3 meios para baixo, e a gente tem as coordenadas finais, que vai ser menos 3 meios, meio, para essa aqui de baixo, e meio, 7 meios para essa de cima. É literalmente soma de fração, não tem nenhum grande segredo. Só dá um destaque para o quadrado, e agora é só dar o destaque final. Ou os pontos são menos 1, menos 2, menos 4, 0, que é aquele quadrado que é desenhado para baixo, ou 0, 6, 3, 4, que seria o quadrado desenhado para cima, ou menos 3 meios, meio, meio, 7 meios, quando o quadrado está, na verdade, atravessado naquele lado que a gente tinha. Aquele lado que a gente tinha não era um lado do quadrado, ele era diagonal. Essas são todas as possibilidades. Vamos dar um destaque, destaque maior ainda, e encerrar por aqui. O que eu acho bastante interessante nesse exercício, e é uma dica geral para geometria analítica de ensino médio, é o fato de que, apesar de que a gente tenha várias fórmulas de geometria analítica que ajudem a gente com inclinação de reta, retas paralelas, distância de ponto a reta, equação da reta, às vezes você olhar e analisar as coisas com geometria plana ajuda muito. Não é porque o exercício é de geometria analítica que ele deve ser resolvido puramente com geometria analítica. A gente usou um pouquinho quando a gente fez a equação do ponto médio, que foi a única coisa pura de geometria analítica, mas no fundo esse exercício é um exercício de congruência de triângulos. O que a gente fez foi construir triângulos congruentes para fechar um polígono e fazer um objeto bonitinho do jeito que a gente queria com as características. No caso, a característica era ser um quadrado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, antes de a gente se despedir, que vocês podem usar o comentário embaixo para tirar dúvidas, fazer críticas, propor questões, pedir temas, ou também, se vocês preferirem um contato pessoal direto, estão passando aqui meus contatos diretos. Agradeço vocês por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, especialmente dessa coisa de o exercício é de GA, mas a gente resolveu sem usar muita GA. De verdade, espero ver vocês no futuro e até a próxima. Obrigado!